Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu pecado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha verdade Cristo viu, dando-me sua e salvar-me conseguiu da perdição. Aleluia! Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Glórias a Deus. Acredito que a cada um que se encontra aqui, aquele que professa a fé em nosso Senhor, teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, que teve um encontro poderoso, genuíno com Deus naquela estrada de Damasco. Acredito que cada um que crê em Jesus Cristo pode declarar estas coisas, que Jesus tem transformado a sua vida. Amém? Pastor Adriano? Muito bem, estamos muito alegres por esse momento em que publicamente os irmãos Jonathan e Daniel vão publicar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje tem sido comum a ideia do batismo. Talvez não tem tantos impactos como tinham no primeiro século. Existia os imperadores. Os imperadores, eles eram como deuses, e as pessoas deveriam adorar somente a esses imperadores, deveriam render louvores a ele, viver para eles como se eles fossem de fato deuses. O batismo seria então uma grande afronta a essa realidade no primeiro século. Aqueles que se batizariam em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, um filho de um carpinteiro também. Aqueles que se batizariam no nome desse homem, estariam dizendo que esse homem era senhor de suas vidas e não César, e não o imperador. Existia um grande impacto, e muitos desses que eram batizados eram mortos por causa disso. No capítulo 15 de 1 Coríntios, vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre o impacto que o batismo causava na vida de muitos, e que muitos se batizavam ou começavam a seguir a Cristo por causa do testemunho de muitos que seguiam o Senhor. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Existe um batismo no aspecto espiritual, que é a nossa inserção na família de Deus, ou no corpo de Cristo. A partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo, nos identificando agora com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós realizamos esse batismo, esse ritual cristão, de maneira pública, nós estamos dramatizando ou simbolizando aquilo que já aconteceu no nosso coração. O batismo que já aconteceu no nosso coração. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo 6, vai falar do batismo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vai falar do batismo, não o batismo nas águas, mas o batismo que o Espírito Santo gerou em nós. No capítulo 6 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Essa realidade que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, que acontece quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e somos inseridos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo, no momento em que nós colocamos a nossa fé no Senhor, ela então será simbolizada agora no batismo. No momento em que o irmão Daniel, o irmão Jonathan mergulham, eles estão simbolizando com isso a sua morte para o mundo, para o pecado. O momento em que eles ressurgem, quando eles saem da água, simboliza a novidade de vida ou a ressurreição com Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. A ideia é que quando nós éramos ainda escravos do pecado, inimigos de Deus, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos ressuscitou. Quando nós então nos batizamos, nós estamos simbolizando aquilo que acontece no nosso coração. Além disso, é uma ordem que Jesus Cristo nos dá. Lá em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20. O Senhor Jesus Cristo nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus Cristo nos chamou a fazermos discípulos, nos comissionou a ir pregar o Evangelho. Na salvação de pecadores, esses pecadores deveriam então ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos simplesmente obedecendo essa ordem, a ordem de batizar. Mas primeiro nós obedecemos a ordem de fazer discípulos. E gostaríamos que pudéssemos repetir isso que nós estamos fazendo ano após ano.
não com os mesmos, mas com novos irmãos em Cristo. Nossa oração é que nós, como servos de Cristo, nós possamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou a fazer. Fazer discípulos de todas as nações. Amém? Então nós queremos agora ouvir o testemunho dos irmãos. Eles vão contar um pouco do que Cristo falou, por que é que eles estão agora realizando esse batismo. Quem que pode começar? Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Estou aqui para contar um pouco do testemunho de minha vida, que vem acontecendo há algum tempo. Eu que tinha um coração endurecido, não tinha forças para lutar. E o Senhor Jesus foi aquecendo meu coração e dando essa grandeza, né, de estar hoje aqui com os irmãos, poder contar um pouco da minha história, do meu testemunho, tá bom? Hoje é um dia muito especial para mim. Estou aqui para dar o testemunho de minha vida. Eu que antes estava perdido em meus delitos e pecados, antes até que ouvia falar de Cristo, mas não dava muita importância, achando que as coisas desse mundo eram mais importantes. Muitas das vezes, minha esposa, onde está ela, me fazia um convite a ir à igreja. Algumas das vezes eu aceitava, e quando eu aceitava, sem vontade de ir à igreja, chegava lá, a pregação entrava por um ouvido, saía por outro, e não dava muita ligança a Cristo. Mas o Senhor, com sua fidelidade, com sua bondade, Ele foi me quebrantando. Achando que as coisas, minha esposa chamava para ler a Bíblia, fazendo culto nos lares, e eu a ignorava. Quando eu aceitava fazer, não dava muita atenção na palavra do Senhor. O coração estava endurecido, ela sempre me chamando para ir à igreja, e eu sem saber que estava entristecendo o coração do Senhor. Mas o melhor estava por mim, meus irmãos. Foi que o Senhor não fez com que ela desistisse de mim, de me chamar, de me levar, perseverar. Aliás, o Senhor é muito bondoso na vida da gente, principalmente dela. A minha conversão está vindo depois da dela, porque ela tem um testemunho muito importante. Eu vi o que o Senhor Jesus Cristo fez na vida dela. Ele transformou a minha esposa. Então, por isso que eu também estou me rendendo hoje aos pés do Senhor. Ao longo desse tempo, o Senhor abrindo meus olhos, colocando alguns irmãos temente ao Senhor, como o irmão Alessandro, a sua esposa Thaís, que estava sempre lá em casa, né, levando a palavra, nos exortando, né, falando comigo da importância do Senhor na vida da gente. Né. E hoje, na minha vida, o mais importante hoje é Deus. Tenho convicção disso, que o Senhor está fazendo a obra na minha vida. Minha própria esposa também, sempre comigo em casa, falando da palavra. Aliás, não só comigo, mas com o irmão dela que está ali. Com a minha sogra, com meu sogro, quando chega lá e eu olhando, ela sempre levando a palavra do Senhor. Que é isso que o Senhor quer da gente. Que não sejamos só merantes, ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Que precisamos levar a palavra do Senhor, né? Para que todos possam ouvir. Mesmo às vezes sem querer, né? Sem a pessoa dar ouvido, mas a gente com a nossa insistência e a gente levar a palavra, que é isso que Cristo quer de nós. A partir daí que o Senhor começou a aquecer meu coração, isso me fez abrir o coração,
e perceber que só Cristo tem o poder de transformar o coração do homem. Aleluia. Todos os dias, oro ao Senhor para que Ele me transforme em uma nova criatura, que eu seja temente a Ele, que eu seja obediente a Ele, que eu seja fiel ao Senhor. Ó Pai, agradeço por tudo que tem feito em minha vida. O versículo bíblico que eu escolhi é esse mesmo, Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Hoje, eu, Jonatas Santana dos Santos, filho, eu confesso o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Amém, meus irmãos. Bem, vamos ouvir agora o irmão Daniel. Fique à vontade, meu irmão. Bom dia a todos. Basicamente, o meu caminho, eu posso dizer que foi muito parecido com o de Jonathan. O coração endurecido, o irmão Diógenes sempre conversava comigo sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos, e eu lhe confesso que eu tinha bastante resistência a preconceito, e sempre fui uma pessoa muito ligada à questão da ciência, dos estudos, e por mais que eu entendesse a palavra, era um entendimento racional, científico, e julgando, né, o que estava sendo dito e etc. Por mais que eu gostasse de ouvir, a palavra não entrava verdadeiramente no coração. Até que as dificuldades aparecem. Quando, especificamente, um período em que eu tive muito mal e etc., irmão Diógenes disse, vá conversar com o pastor Marcos. Eu fui algumas vezes, me fez muito bem ouvir digamos assim, o aconselhamento não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. Porque de fato o aconselhamento que ele me dava era um aconselhamento pela palavra. Daí em diante, comecei a frequentar os cultos, lá na igreja da Pituba, e fui cada vez mais entendendo, de fato, o verdadeiro sentido da palavra, a Bíblia, e eu acredito que aí Deus começou o Espírito Santo começou a tocar o meu coração. Porque eu lhe confesso que antes disso, eu li a Bíblia e eu não conseguia entender. Para mim era muito difícil e etc. E com o tempo eu percebi que o entendimento ia aparecendo. Os cultos iam me esclarecendo uma série de coisas, o entendimento ia aparecendo e de fato era algo do Espírito Santo, não era algo racional. Então, isso foi crescendo até que veio a pandemia, tudo fechado, etc. E a gente sem poder frequentar a igreja. Eu mudei, vim morar aqui em Lauro de Freitas. Terminei que me afastei por um tempo. Até que mais ou menos uns 2 anos depois, eu sentindo muita falta da comunhão e de ouvir a palavra de Deus, apesar de ouvir online, etc., não era a mesma coisa. Eu assisti os cultos de forma online, mas sentia a necessidade. Foi então que eu falei com o irmão Diógenes de novo, e ele disse, procure o pastor Bruce.
a igreja lá em Itapuã e tal, é mais perto de sua casa. E então eu, de fato, voltei e posso dizer que aquele entendimento que vinha acontecendo se tornou muito maior. E de fato, eu percebi que Deus realmente transformou o meu entendimento, fez eu me arrepender dos pecados, e hoje eu posso dizer que eu confesso Jesus como meu Salvador, que me deu a vida eterna e que vem transformando a minha vida. E esse aqui, eu acho que também ele me deu para mudar o meu entendimento, porque hoje a gente sendo pai, a gente vendo o cuidado que a gente tem com nossos filhos não percebem, mas a gente faz de tudo por eles. E eu acho que isso foi um espelho do que nosso Pai faz conosco, nosso Pai Celestial. E eu acho que só a gente fazendo por outro é que a gente percebe que a gente está recebendo, só que a gente não enxerga. Mas a gente sente e vê que Ele está cuidando de nós o tempo inteiro. Amém. Amém. É isso. Eu posso pegar aqui Quanto ao versículo, o pastor Bruce me pediu e eu, de fato, estava com dificuldade em escolher e no culto da quarta-feira passada ele apareceu para mim. É João 13, 16 e 17. E ele diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E isso, de fato, toca em mim, porque, por mais que eu perceba que hoje o meu entendimento é um entendimento que o Espírito Santo me deu e que tocou meu coração para que eu pudesse, de fato, entender a palavra, Jesus nos chama a todo momento para praticar ela. Nós já tivemos a graça de sermos salvos, mas a prática se faz também necessária para que não sejamos apenas hipócritas que pregam e não cumprem a palavra. Então, foi isso que na quarta passada, inclusive, tocou o meu coração. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças que o Senhor ainda hoje em dia usa a palavra para transformar vidas. O Senhor usa também os teus servos, um homem como Diógenes, uma esposa como a Évila. E o Senhor usa estes para não somente levar a palavra, mas demonstrar uma vida transformada. E diante da transformação que o Senhor tem feito nestas duas vidas, como testemunho, nós estamos aqui a cumprir a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo discípulos de batizá-los. Ó Pai, que o Senhor possa usar isto mesmo até na vida de outros que estejam aqui hoje, que ainda não tem feito como aquele versículo que o irmão Daniel acabou de ler, não tem compreendido que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor, e nós devemos viver dia após dia como teus servos.
Nós rogamos isto no nome do Senhor Jesus, que merece toda a glória. Amém. Amém. Pois bem, nós vamos proceder ali, agora, proceder com o batismo. Muito bem, então, vou fazer só algumas perguntinhas aqui ao Daniel. Então, Daniel, você tem testificado que você reconhece que é um pecador, que não tem vindo a Deus, e foi que Jesus Cristo fez para você perdoar o seu pecado. Jonas Cruz, e agora você testifica que está confiando nele, perdão do seu pecado. Bem, então, diante disto, então, diante do seu testemunho, está confiando no Senhor Jesus Cristo, diante do seu desejo de obedecer. Diante da sua confissão de fé em Cristo, então, Daniel, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Bem, agora é a vez do nosso amado Jonas. Vou também fazer algumas perguntas fáceis, que ele sabe responder de vez. Jonathan, então você reconhece que Cristo salvou sua vida? Como ele fez isso? Correndo na cruz. Então você crê que você era um pecador, que estava perdido, Sim. e Cristo salvou você? Sim, certeza. Você acha que alguém sem Cristo pode alcançar a vida eterna? Negativo. Forma alguma. Então somente por meio de Cristo é que nós conseguimos alcançar a vida eterna, é isso? Nós fazemos alguma coisa para merecer aquilo que Deus fez por nós? Esse é a morte. Não fazemos nada, né? Somente por meio da fé no Senhor Jesus. Por meio dessa confissão, então, nosso irmão Jonathan será batizado. E, como ministro do Senhor Jesus Cristo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.